Porque imagina, se chega, né, algum amigo, algum parente pedindo para você abrir uma empresa para ela, tá? O que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que analisar é quais são todos os tipos de regime que existem, né? Você não vai sair colocando ela no lucro presumido se daqui a pouco ela é super pequena, né? Daqui a pouco vai ter um faturamento bem baixo. Então, você tem que analisar desde o começo. Imagina que chega lá um primo e pede para você abrir uma empresa. Aí você vai lá e abre a empresa no Simples Nacional. Aí depois você vai ver, a empresa tem lá, ela tá começando, ela tá engatinhando, e ela tá lá faturando 5 mil por mês. E olhe lá. E aí você pensa, putz, é uma lanchonete. Vamos dar um exemplo. Uma lanchonete lá que tá faturando 5, 6 mil por mês. E você não abriu um MEI para ela. Então, isso, gente, é tão básico, mas é um planejamento tributário. É você saber que você pode, às vezes, começar num regime e depois você vai aumentando. Depois você vai crescendo. Então, o MEI, ele é o primeiro passo. É a primeira coisa que você vai ter que avaliar sempre quando alguém te pedir para você fazer um serviço, né, de abertura, para você fazer uma assessoria mensal, para você cuidar da parte fiscal dessa empresa. Então, a primeira pergunta é: esse cliente ele pode começar como MEI? Primeiro ponto, faturamento, né? A gente sabe que o faturamento do MEI é baixinho, 81 mil por ano. Provavelmente não vai ter reajuste esse ano. Não sei se o professor tem alguma opinião sobre isso ou alguma informação privilegiada. Não, zero. Eu acho que não vai sair esse ano, né? Então, assim, mais um ano com 81 mil reais de faturamento. E então, você tem que analisar. Daqui a pouco você está abrindo uma pequena empresa, a pessoa está ali investindo tudo que ela tem para realizar esse sonho. Ela está precisando economizar, né? Ela está precisando economizar em tudo que for possível. Então, se ela puder começar como MEI, comece como MEI. Verifica se a atividade dela pode ser MEI, né? Verifica se ela não possui outra empresa, porque se ela já tiver outra empresa, daí ela não pode ser MEI. E você vai verificar ali todos os itens, né, que podem estar impedindo ela de ser MEI. Daqui a pouco ela vai começar com faturamento já de 20 mil por mês. Beleza, aí já não pode ser MEI, então já vamos pensar no próximo passo. Mas é importante você sempre considerar o MEI para você não cometer esse erro, né, de abrir uma empresa no Simples Nacional e daqui a pouco a pessoa passa um mês, nem tem movimento, passa 2 meses, o movimento está fraco, né? Até a pessoa engrenar mesmo o negócio dela, vai uns 6 meses, né? Não tem. Todo mundo que está começando um negócio sabe que os primeiros meses é difícil. Então, se a pessoa nem sabe quanto vai faturar, nem sabe, né, se vai ter faturamento, se vai ser 2, 5 ou 10 mil, você pode muitas vezes começar como MEI. E aí, depois, conforme vai crescendo essa empresa, você vai pensar no próximo passo. E o nosso próximo passo é o Simples Nacional, que aí a gente começa a falar aí da maioria das empresas do Brasil, né? Simples Nacional, acredito que seja aí o regime que tem mais adesão, porque ele engloba realmente muitas atividades e ele tem umas alíquotas mais, né, mais acessíveis para as pequenas empresas. Então, às vezes, uma empresa de lucro presumido já vai começar pagando um imposto bem maior. E no Simples Nacional, ela tem ali um benefício de pagar tudo junto numa única guia, um valor bem menor. Então, vamos pensar no Simples Nacional. Vale a pena para essa empresa ser do Simples Nacional? Temos que entender qual que é a atividade, qual anexo do Simples Nacional que essa empresa vai se enquadrar, qual vai ser a faixa de faturamento dela, né? Se ela vai ter um faturamento de 15 mil mensal ou superior, como que vai ser, para a gente entender qual vai ser a alíquota dela. E também temos que entender o cálculo do fator R, né? O fator R é um dos principais pontos de atenção que a gente tem no Simples Nacional. Então, tudo isso daqui a gente vai analisar. Isso daqui é um planejamento tributário, mas, claro, é um planejamento mais simples, né? Porque a gente já, quando a gente começa a ter vivência, a gente vê, né, logo de cara, que vale a pena a empresa ser do Simples Nacional. Mas se ela tiver um faturamento maior, aí já vai começar a dar dúvida, né? Será que vale a pena ficar no Simples Nacional? Ou será que vale a pena migrar para o lucro presumido? Então, quando a alíquota começa a aumentar, a gente já vai ligar um alerta e já vai pensar, olha, tenho que fazer um planejamento para esse cliente para ver se não compensa ele migrar para o lucro presumido. E aí, sim, no ano que vem, fazer então a opção. Então, aqui entra, né, o nosso papel como contador, como alguém que realmente entende essa parte fiscal, de analisar. E, infelizmente, esse é um conteúdo que, por mais que a gente veja na faculdade,
é na prática que a gente vai conseguir entender de verdade, né? Quando a gente pega uma empresa para fazer e a gente é responsável por fazer o cálculo dos impostos, tudo muda, né? A gente pega aquele peso da responsabilidade e tudo muda. Então a gente vai ter que confirmar todas as informações, vai ter que estudar o Simples Nacional, não tem jeito. E por mais que o nome seja simples, a gente sabe que não é tão simples assim, né? Para quem está iniciando, é uma complicação, aqueles anexos, aquele cálculo da alíquota que não é alíquota, né? Então, tem que realmente dedicar um tempo para estudar, para entender de fato o Simples Nacional. Para você atender micro e pequenas empresas, vai ser fundamental que você tenha um bom conhecimento de Simples Nacional. E aí, gente, entender todo o cálculo, todos os anexos, as atividades, o que se enquadra, o que é fator R, como que calcula o fator R, né? Então, aqui a gente tem esse ponto muito importante, que é o Simples Nacional para as pequenas empresas. Quer Maiara, comentar alguma coisa sobre isso? sim, só aproveitando o gancho, o que você falou aí eu concordo, assim, demais, tá. Muitas vezes as pessoas elas querem começar, e elas querem começar pelo mais difícil, e isso acaba aumentando muito essa insegurança, esse sentimento de que não é capaz. Então, assim, coisa mais simples de ser feita é você começar pelos clientes mais fáceis. Afinal de contas, o seu desafio será menor, a quantidade de legislação que você vai ter que estudar é menor, a quantidade de orientações que você vai ter que passar para o cliente é menor, mas isso não significa que a sua responsabilidade seja menor, tá? Porque, como a Mayara disse, na hora que você passa a ser a pessoa responsável por de fato fazer aquelas apurações, você está colocando o seu nome, o seu registro profissional, você está colocando a sua competência ali em jogo. Então, o que é que eu estou querendo dizer, afinal de contas? É fácil ou é difícil? O desafio é menor, porém a responsabilidade é grande. Então você precisa sim estudar e se preparar. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.